E a gente conseguiu conexão com o senador Renan Calheiros, senador por Alagoas. Senador Renan Calheiros, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, neste dia 4 de setembro de 2023. Alô, senador? Conseguimos qual? Conexão com o senador Renan Calheiros? Alô, alô, alô? João Mozinho, programa ao vivo tem dessas, né? Mas daqui a pouco nós vamos tentar a conexão com o senador Renan Calheiros para falar sobre temas importantes aqui do estado de Alagoas, de Brasília, falar sobre essa questão dessa possível reforma ministerial, fazer um balanço em relação a esses primeiros 7 meses de governo do presidente Lula, falar da questão das ações também do 8 de janeiro, dessa questão da CPI e outras temáticas importantes de relevância para o nosso estado, para a nossa nação. E João Mozinho, enquanto nós tentamos reconectar com o senador Renan Calheiros, vamos falar sobre dados positivos aqui do estado. A geração de emprego em Alagoas registrou, ouvinte, um aumento de 4,75% em um ano. Isso medido de agosto de 2022 a julho de 2023. Dessa maneira, somou 17.570 vagas com carteira assinada no estado, segundo o CAGED. A taxa de crescimento de empregos, João Mozinho, em um ano é a terceira maior do Nordeste, apenas atrás de Piauí e do Maranhão. Então temos aí o estado de Alagoas com um aumento de 4,75% no crescimento de empregos em um ano, João Mozinho. É isso aí, dados importantes. Vamos ver se a gente conseguiu conexão novamente com o senador Renan Calheiros. Senador Renan Calheiros, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, prazer muito grande falar com vocês. Senador Renan, a gente tem observado a questão desses primeiros meses do presidente Lula, esses primeiros 7 meses. Qual a sua avaliação em relação à gestão do presidente Lula até aqui e essa possível reforma ministerial já nessa semana ou na próxima? Olha, eu acho que o presidente Lula está fazendo o que pode no sentido de refazer o governo, colocar setor por setor para funcionar. O Brasil vinha sendo governado por um negacionista, e quando um negacionista está à frente de um governo, você imagina depois de 4 anos o que é que aconteceu. Mas o presidente está totalmente dedicado, ele tem experiência, como os brasileiros muito bem sabem, ele repôs os programas sociais todos, e nós esperamos, né, que a partir de agora, com a casa arrumada, os resultados obviamente chegarão. Isso é muito importante para dar normalidade ao Brasil, para colocar o país para funcionar, para melhorar a vida das pessoas. Essa reforma ministerial que se anuncia, ela, na verdade, é consequência, não é, de alguns equívocos que foram praticados lá atrás. O governo não tem bancada suficiente para lhe garantir um apoio no Congresso Nacional, uma sustentação. Havia dúvida com relação ao Senado Federal, mas lá no Senado Federal, todos têm acompanhado, o apoio do governo tem sido indiscutível, porque os senadores, eles acreditam de que as coisas verdadeiramente podem mudar e vão mudar, e eles fazem o que for possível no sentido de colaborar para que isso aconteça. Senador Renan, a Câmara Federal, ela tem se posicionado de forma contrária, como a Casa Superior, como o Senado tem agido. A Câmara é sempre muito voraz em relação a cargos públicos, ministérios. Isso tem atrapalhado a gestão do presidente Lula, na sua avaliação? Eu não diria Câmara, né? O presidente da Câmara dos Deputados, ele infelizmente tem tido essa prática. Ele recentemente declarou que não vai favorecer a elevação da receita, depois do arcabouço fiscal, que se viu como pretexto para negociação e chantagem.
O presidente da Câmara anunciou na semana que passou que não vai colaborar com nada que eleve a arrecadação do governo. Isso é muito ruim, porque o arcabouço para que a normalidade seja retomada no Brasil, ele exige que nós tenhamos uma elevação de receita de 150 a 200 bilhões de reais, mais ou menos 168 bilhões de reais. Isso significa dizer que você precisa ser criativo, no sentido de fazer a reforma tributária, que aprovada na Câmara está agora no Senado, no sentido de taxar offshore no exterior, no sentido de taxar também os fundos exclusivos, ou seja, de fazer justiça tributária, fazer uma cobrança progressiva, cobrar mais, evidentemente, de quem ganha mais, cobrar menos, evidentemente, de quem ganha menos. Quer dizer, o Brasil precisa arrecadar, precisa sair dessa situação, manter os investimentos. O orçamento de 2023 foi refeito pelo Congresso Nacional, ele estava também completamente inviabilizado. Alguns ministérios tiveram de volta os recursos para os seus investimentos, e essa reforma, ela precisa dar à coalizão do governo, que está posta e que deve ser ampliada, uma identidade, né? Objetivos comuns. Não pode ser uma coalizão pela mera participação de partido no governo, atrás de ministério, atrás de cargo, atrás de estatal. A coalizão tem que ter um fundamento, ela tem que ter um objetivo, ela tem que reunir partidos, mesmo não sendo partidos iguais, que eventualmente tenha discrepância do ponto de vista programática, ela precisa ter objetivos. Ela precisa fazer, por exemplo, em torno da necessidade da elevação da receita para fazer os investimentos, da necessidade da elevação da receita para financiar o Programa de Aceleração Econômica 3, o PAC. Ela precisa se fazer em torno de algumas mudanças institucionais. Ela não pode ser uma coalizão em torno do nada, sem objetivo, sem caracterização. Senador Renan, a gente tem visto que o senhor tem sido um crítico ferrenho em relação à questão das problemáticas da Braskem, que trouxe aqui para a capital alagoana graves problemas. Como o senhor tem visto essa questão da Braskem e principalmente essa questão do 1,7 bilhão de reais destinados da Braskem para a Prefeitura de Maceió e, sobretudo, sem nenhuma população, sem nenhuma associação, sem nenhum órgão de controle, fazer parte aí do contexto da destinação, da aplicação desses recursos? Olha, João, a Braskem nos últimos 50 anos, quase, ela tem sido o grande problema de Maceió e de Alagoas. Ela fez uma mineração irresponsável, ditada pela necessidade selvagem de se ter lucros cada vez maior, não é? E causou o que causou em Maceió, o afundamento de bairros. A Braskem, ela se implantou em Maceió, você ainda não tinha uma legislação ambiental suficiente, você não teve nunca uma fiscalização adequada, e a Braskem começou a minerar vários bairros de Maceió. Havia um planejamento para que nós tivéssemos 13, 14, 15 minas, não é? Depois da privatização da Braskem, da vinda da Odebrecht, hoje Novonor, aqui para Alagoas, para controlar a Braskem, no momento de preços extraordinários das resinas, eles começaram, como eu disse, a fazer uma mineração irresponsável, totalmente irresponsável, à procura de lucro cada vez maior. E aconteceu o que aconteceu. Nós tivemos pela Braskem a retirada do salgema de várias minas, não se colocou nada no lugar e, como consequência, nós tivemos uma subsidência e afundamento dos solos. Hoje, com muita preocupação,
nós vemos estudos dizerem que esse afundamento vai continuar. Infelizmente, vai continuar. Muitas pessoas já foram tiradas coercitivamente das suas casas, com as suas famílias, seus imóveis foram indenizados, e outras ainda terão que ser, infelizmente. Eu tenho estado recentemente nos flechais, conversando com as lideranças comunitárias, no flechal de baixo e no flechal de cima, as características, os sintomas que nós percebemos lá. Inicialmente os flechais estavam apenas ilhados, mas agora a gente começa a ver rachaduras nas ruas, rachaduras nas casas, não é? E também na Cambona saíram estudos recentes que demonstram que o afundamento continua avançando para aquela região. Isso é um horror. Manter a Braskem ali naquele lugar que ela está, com a planta industrial de cloro, eteno, naquele lugar onde sempre esteve, é um monumento à impunidade que não pode acontecer no estado de Alagoas. Então nós temos, em primeiro lugar, que cobrar que a Braskem pague as vítimas, além da indenização dos imóveis, né, paguem os danos ambientais que ela proporcionou, lamentavelmente, a Alagoas. É preciso que a Braskem pague a Prefeitura de Maceió e as outras prefeituras. Eles se adiantaram em pagar a Prefeitura de Maceió numa negociata inominável com parentes do prefeito, trabalhando no tamponamento das cavernas, uma coisa lamentável, sem transparência nenhuma, absolutamente nenhuma, não é? E os municípios ainda precisam entrar, os municípios da Grande Maceió, que de uma forma ou de outra foram afetadas, precisam entrar ainda com as suas ações na justiça. Muitos entraram, outros ainda não. Nós estamos há 4 anos, basicamente, da definição do diagnóstico de que esse acidente, esse crime ambiental foi proporcionado na totalidade pela Braskem. Ela precisa indenizar o estado de Alagoas, que entrou já com algumas ações e que entrará com as outras ações. Essa questão ainda está tramitando na primeira instância. Outro dia eu tive a oportunidade de conversar com o juiz da causa, que me parece uma pessoa muito séria, não é, que tem compromissos evidentes com o estado de Alagoas. Também eu já estive no Ministério Público Estadual. Eu nunca entendi o porquê desse acordo proposto pelo Ministério Público Estadual. Não sei em nome de quem, porque o Ministério Público Estadual fez um acordo com a Braskem, não ouviu as partes, não ouviu as vítimas, não ouviu as entidades representativas dessas vítimas, não ouviu o estado de Alagoas, absolutamente um acordo unilateral, senador, seria isso? Um acordo exclusivo, né? Porque você tem um débito óbvio com muitas pessoas, sobretudo com as vítimas, com o estado de Alagoas, com a Prefeitura de Maceió, com outras prefeituras. Você precisa fazer investimentos para substituir os equipamentos até então existentes, e eles preferem fazer um acordo com a Prefeitura de Maceió, um acordo nocivo para Alagoas, para Maceió, para os alagoanos, para os maceienses, porque, dentre outras coisas, dá uma quitação plena à Braskem de recebimento pela Prefeitura de Maceió e, pior, devolve os terrenos dos bairros afundados. Isso é um agravante, um crime em cima de um crime. Você proporcionar esse acidente ambiental da forma que a Braskem proporcionou e depois você ter de volta os bairros para, com esses bairros, ter lucro imobiliário. Isso é um horror, uma coisa absurda, verdadeiramente absurda, com a qual nós não podemos jamais concordar. Eu tenho estado com o presidente da Petrobras, estive com ele já
em 2 oportunidades. Na semana que passou, ele mandou diretores da Petrobras e o seu substituto, ele, o Jean Paul, presidente da Petrobras, estava no exterior, e nós voltamos a conversar. A Petrobras está fazendo uma due diligence, levantando as propostas e a situação da empresa, e o que a Petrobras tem nos dito é que ela só dará qualquer autorização para a movimentação societária da Braskem, para a venda da Braskem, se houver um acordo com todas as partes que são credoras nesse processo. Isso é muito importante. As vítimas, os moradores, né, aqueles que ainda não foram incluídos na indenização. Quando houver uma definição da borda do acidente, nós não sabemos se ela é composta por 1 quilômetro, até 1 quilômetro, até 2,5 quilômetros, e quando houver a definição da retirada das pessoas, como se fez nos bairros que primeiramente afundou, com a indenização proporcional dos seus imóveis, do flechal de baixo, do flechal de cima e da própria cambona, coisas para as quais a Prefeitura de Maceió, infelizmente, tem fechado os braços. Não tem tido, assim, uma política que possa verdadeiramente levar todos à compreensão de que aquelas questões vão ser resolvidas. Senador Renan, você tem sido voz solitária em relação aos trabalhadores do Hospital Veredas, em algumas colocações falando do caos administrativo que acontece no Hospital Veredas. A gente queria saber a posição do senhor em relação a essa questão desses débitos lá. No último dia 28 de agosto, por exemplo, um acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e vários ex-funcionários do hospital não foi, mais uma vez, honrado pela administração do hospital. O senhor tem sido voz solitária em relação aos órgãos de fiscalização. Os políticos com mandatos eletivos também têm silenciado diante desse caso, e apenas o senhor tem tocado nessa temática tão sensível daqueles que cuidam da saúde da população, aqueles que estão na ponta da lança. O que acontece no Hospital Veredas é algo também muito preocupante. O Hospital Veredas é um hospital filantrópico, é uma fundação da qual participa o governo federal, mais os plantadores de cana, através da associação, mais os produtores de açúcar, através da sua associação, e foi, como a imprensa nacional publicou, de todos os hospitais filantrópicos brasileiros, o hospital que mais recebeu dinheiro público, fundo a fundo, e principalmente recebeu recursos do orçamento secreto. O Veredas parece, e essa é a compreensão do povo de Maceió, que o Veredas tem sido utilizado como lavagem de dinheiro do orçamento secreto. Nós temos feito um apelo aos diretores do Veredas, a todos os diretores do Veredas, para que eles publiquem as contas do Veredas. Somente isso. Nós estamos no século XXI. É inacreditável que um hospital como Veredas, uma fundação pública da qual participe o governo federal, você não tenha sequer a publicação das suas contas. Porque a partir da publicação das suas contas, das contas do Veredas, você vai saber, evidentemente, onde essa dinheirama toda foi gasta, né? E assim você vai poder priorizar o contrato de trabalho de todos os seus servidores. Eu tenho defendido esse ponto de vista, vou continuar a defender. Com quem eu tenho conversado, eu tenho colocado a necessidade de se publicar as contas do Veredas, não só pelo grande número de recursos públicos que recebeu, mas, sobretudo, pelo descaso que a direção tem tido com o pagamento dos servidores, né, e com o funcionamento do próprio hospital. Como todos sabem, o hospital tem sido usado politicamente nos últimos anos. O PP, que é o partido do presidente da Câmara dos Deputados, ele tem indicado, desde a época em que o Ricardo Barros era ministro da Saúde, pessoas para representar esse grupo à frente do hospital.
e as coisas, mais do que nunca no hospital, estão piores e precisam ser resolvidas. E para serem resolvidas é necessário, é fundamental, é incontornável que essas contas sejam publicadas. Senador Renan, a gente tem visto na Câmara de Maceió um fenômeno estranho, onde lideranças políticas da capital, filiadas ao MDB, estão na base do prefeito JHC. O senhor, como principal liderança do MDB, como vê essa situação dos vereadores de Maceió e o MDB aqui no estado de Alagoas vai se manifestar diante desses casos? Sem dúvida, o MDB na semana que passou, através do Diretório Municipal de Maceió, indicou o vereador Zé Márcio como líder dessa bancada, né? O vereador Zé Márcio é um jovem que está fazendo um grande trabalho na Câmara Municipal e representa muito bem o pensamento do MDB. O MDB tem a maior bancada na Câmara. Nas últimas eleições, o MDB, João Mozinho, fez as maiores bancadas na Câmara de Vereadores de Maceió e vai fazer novamente nessa eleição, porque o MDB é um partido estruturado, não só em Maceió, mas é um partido estruturado no estado todo. Nós temos hoje quase 70 prefeitos e teremos candidatos em mais de 90 municípios. Eu faço um esforço para que nós possamos chegar a 100 municípios com candidatos competitivos. Isso seria, sem dúvida nenhuma, exemplar para o MDB de Alagoas, que é considerado o mais competitivo MDB do Brasil. Nós temos, em 3 senadores, nós temos 2 senadores, eu e o senador Renan Filho. Nós temos o governador do estado, o governador Paulo Dantas, que está fazendo uma administração muito bem avaliada. Todas as pesquisas trazem essa informação muito bem avaliada. Nós temos 14 deputados na Assembleia Legislativa, 2 deputados federais e a maior bancada de vereadores na Câmara Municipal. Mas os vereadores, por mais amigos que sejam nossos, e todos são amigos, né, eles não vão poder contemporizar uma situação esdrúxula, ser candidato pelo MDB e participar da bancada de apoio ao prefeito de Maceió. Isso é uma coisa irreconciliável, não pode acontecer. O MDB tem potencial para, de novo, fazer uma grande chapa para disputar a eleição de vereador, ser novamente o partido que vai fazer a maior bancada, que terá o maior número de votos. Nas 2 últimas eleições, para você verificar o papel do MDB na capital, nós elegemos nas 2 oportunidades a maior bancada na Câmara de Vereadores, nas 2. E nas 2 últimas eleições majoritárias, o MDB ganhou as 2 no primeiro turno. O Paulo teve 40 mil votos na frente do seu opositor no primeiro turno da eleição de governador aqui em Maceió, não é? E o candidato do MDB, a Prefeitura de Maceió, virou na frente no primeiro turno como candidato mais votado. Nós tivemos problemas no segundo turno, na eleição de Maceió, porque de uma forma ou de outra estreitamos o espectro da nossa candidatura, e com relação à eleição para o governo do estado, em Alagoas, todo mundo sabe o que aconteceu. Trouxeram Senador, o superintendente da Polícia Federal no dia 27 de julho, e esse superintendente aqui pintou o CEF, inclusive pedindo, sem competência nenhuma, politicamente encaminhando uma providência judicial, o afastamento do próprio governador. Mas ganhamos a eleição, no estado efetivamente nada parou, a administração continua, nós vamos ter agora um volume maior de entregas dos nossos investimentos em infraestrutura, em habitação, em asfalto, em duplicação de rodovias, em construção de escolas. Enfim, o estado de Alagoas
passou a ser, ninguém acreditava, o Estado brasileiro que mais investe recursos próprios, saindo daquela situação do Estado que menos investia para a condição do Estado que investe mais. Então, os vereadores, eles poderão ser candidatos pelo MDB, na medida em que eles apoiam o candidato que o MDB apresentará. Justamente sobre essa questão, senador, que eu quero questionar, quem seria hoje, ou quais seriam hoje as possibilidades dos nomes do MDB para disputar a prefeitura do ano que vem? Qual, na sua visão, na sua ótica, nesse olhar 360 graus do senador Renan Calheiros, quais os nomes que poderiam enfrentar o prefeito JHC hoje? O MDB tem vários nomes, mas tem três nomes, na verdade, que eu destacaria, não é, pelo desempenho que eles tiveram exatamente na última eleição, que é o que importa. Nós temos o nome do doutor José Vanderlei, que é um cardiologista muito respeitado, deputado estadual, teve uma grande votação aqui em Maceió e em Alagoas. Nós temos o nome do Alexandre Aires, que foi um excepcional secretário de saúde, foi o secretário de saúde que mais elevou, que mais expandiu a rede pública de Alagoas em todos os tempos, em Maceió e em todas as regiões do estado de Alagoas. E nós temos o nome do jovem deputado federal, Rafael Brito. O Rafael Brito, que tem tido na Câmara Federal um grande trabalho, é um deputado muito bom, combativo, tem feito a defesa dos interesses do Estado, do nosso povo, e reúne, como qualquer um desses outros, condições para disputar a eleição, para, se for o caso, ganhar a eleição e, para, ganhando a eleição, fazer uma grande administração, tirar Maceió desse marasmo, dessa enganação. Você tem, Maceió, a menor cobertura da rede pública de saúde, isso é clamoroso. A Prefeitura de Maceió não tem um hospital, não tem uma maternidade, é a única prefeitura de capital do Brasil que não tem uma maternidade, e enquanto faltam remédios nos postos de saúde, ela está promovendo prioritariamente desfile da Beija-Flor no estado do Rio de Janeiro, pagando 8 milhões de reais. Ora, você não tem um mercado, como patrocinar no Rio de Janeiro um desfile da Beija-Flor? Eu vou te contar um detalhe. A Marinha do Brasil estava tentando fazer uma partilha, uma venda através de uma partilha com o pagamento em investimento de um hospital para a Marinha que seria construído em Natal, daquele terreno lá do Campus Tamandaré, que é, do ponto de vista turístico, um dos terrenos mais valiosos do estado de Alagoas. E publicou esse edital. Eu fiz questão de entrar junto ao Tribunal de Contas da União para cancelar esse edital, porque primeiro tirava o estado do certame, da competição. Como o estado de Alagoas, ou mesmo a Prefeitura de Maceió, iriam adquirir, comprar um terreno, mesmo se fosse um terreno muito importante para fazer futuramente ali um investimento turístico, para gerar emprego, gerar renda, e esse pagamento tivesse obrigatoriamente que ser feito em parceria, construindo um hospital em Natal. Ou seja, vender um bem de Alagoas, um bem extraordinário, para futuramente se fazer um equipamento turístico, e o pagamento ser feito ao estado do Rio Grande do Norte através da construção de um hospital para a Marinha na cidade de Natal. Senador Renan, eu estou recebendo muitas mensagens aqui no WhatsApp da redação do Jornal da Manhã, questionando Luciano Barbosa. Ele volta para o MDB para disputar a prefeitura de Arapiraca pelo MDB? O Luciano nunca saiu do MDB, o Luciano se elegeu pelo MDB, fez questão de se manter no partido, e como você sabe, o Luciano
é um prefeito extraordinário, faz novamente em Arapiraca uma grande administração e nós estamos ajudando verdadeiramente para que ele possa fazer a sua parte, cumprir o seu papel. O Luciano é um prefeito do qual o MDB se orgulha muito e é um dos candidatos desses 90, 100 candidatos competitivos que nós teremos na eleição. Senador Renan, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan em 100,7 e quero deixar a última pergunta, que o querido ouvinte também está fazendo questionamento. O Botafogo é campeão brasileiro ou não esse ano? Nós não fomos muito bem no último jogo contra o Flamengo, nós poderíamos ter tido, João, um resultado melhor. O segundo gol do Flamengo ele aconteceu depois de uma falta no Tietê, não é? Uma falta que 30 segundos depois resultou em gol. Ele poderia ter sido anulado e o Botafogo poderia ter mantido o empate ali, que era um resultado justo. Clássico, né, senador? Clássico, né? Partida, jogo duro. Foi um jogo duro, um futebol disputado em altíssimo nível, mas mesmo assim o Botafogo mantém à frente do segundo colocado, que é o Palmeiras, 10 pontos, né? O que significa dizer que nós podemos perder 3 partidas ainda daqui para frente e manter a condição de campeão nacional, uma coisa que aconteceu pela última vez em 1995. Senador Renan, quero deixar um espaço para suas considerações finais. Novamente nós vamos ser campeões. Senador, deixar um espaço para suas considerações finais aqui no Jornal da Manhã. Eu quero, sinceramente, agradecer ao João Mozinho pelo espaço que me concede, dar um abraço na Nicole Melo, dar um abraço na Natália, e quero me colocar sempre à disposição para que, do ponto de vista de Alagoas, dos seus interesses, dos investimentos, daquilo que significa o nosso trabalho em Brasília, o trabalho da bancada federal, a gente possa, quando possível, verdadeiramente prestar contas aos alagoanos e a todos vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado, senador Renan Calheiros, por essa entrevista. É sempre importante que os homens públicos que têm mandados outorgados pela população deem explicações sobre os seus mandatos, o que pensam. Importante essa questão. E é com essa entrevista que eu encerro hoje o Jornal da Manhã, no dia 4 de setembro de 2023. Muito obrigado, Nicole Melo, Natália Barros. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió. Tem governo trabalhando, tem todo canto tá chegando. O governo não para e tem mais uma promessa cumprida. Duplicação da rodovia entre Arapiraca e Delmiro. Primeira fase já concluída. Ficou bom não, se amostra, viu? Olha o tapete que tá. O governo prometeu e cumpriu. E tem ponte novinha em Jacarecica, asfalto Tinino em Jaramataia e 2 novos CISPs em Senador Rui Palmeira e Colônia Leopoldina. Governo de Alagoas. Tem trabalho e coração. Hemodinâmica. Você pode